Na televisão ao vivo, erros e imprevistos fazem parte do jogo. Afinal, transmissões ao vivo nunca são totalmente previsíveis, e ao longo da história da televisão, houve diversos incidentes inesperados que acabaram indo ao ar. Hoje mostramos alguns dos momentos mais chocantes já exibidos ao vivo. Entre eles, tragédias brutais testemunhadas por milhões de pessoas e manobras ousadas que terminaram da pior forma possível. Vamos começar com uma tragédia que, em 2013, tirou a vida de um jovem de apenas 25 anos, ao vivo na televisão. Estamos falando de Caleb Moore. Mas vamos voltar ao início. Naquela época, Caleb Moore era um dos melhores pilotos de snowmobile do mundo. Ele tinha centenas de milhares de fãs, grandes patrocinadores e participava regularmente de competições de freestyle. Foi exatamente o que aconteceu em 24 de janeiro de 2013, quando Caleb competiu nos Winter X Games em Aspen, nos Estados Unidos, ao lado do irmão. Durante sua segunda descida, porém, algo deu terrivelmente errado. Caleb executou suas 5 primeiras manobras sem dificuldades, mas, ao tentar um backflip, acabou girando menos do que o necessário. Ele foi arremessado para fora do snowmobile, que capotou e caiu com força total sobre o seu peito. As equipes de resgate chegaram imediatamente e, poucos minutos depois, Caleb chegou a se levantar, mas a luta pela vida estava longe de acabar. Ele havia sofrido graves lesões internas no coração e precisou ser reanimado várias vezes nas horas seguintes. Após alguns dias, Caleb não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada. Vale destacar que o concurso X Games Best Trick foi encerrado definitivamente poucas semanas depois da morte de Caleb, já que essa modalidade vinha sendo duramente criticada por questões de segurança. Seguimos agora para um dos momentos mais chocantes da história do jornalismo. Era a manhã de 26 de agosto de 2015 em Roanoke, na Virgínia. Um dia de trabalho que começou como qualquer outro e terminou em um pesadelo sem precedentes. Para os telespectadores da emissora WDBJ7, tudo parecia normal. A repórter Alison Parker, de 24 anos, conhecida por sua energia contagiante, e o cinegrafista Adam Ward, de 27, estavam às margens do belo Smith Mountain Lake. Eles realizavam uma entrevista ao vivo com Vicki Gardner, diretora da Câmara de Comércio local. Por volta das 6h45 da manhã, enquanto Alison ainda fazia uma pergunta, uma figura surgiu silenciosamente por trás. De repente, disparos ecoaram. A câmera começou a se mover descontroladamente. Gritos foram ouvidos e a imagem mergulhou no caos. Milhões de pessoas se tornaram, contra a própria vontade, testemunhas de um crime brutal, até que a emissora finalmente interrompeu a transmissão. Vicki Gardner caiu no chão e sobreviveu com ferimentos graves após fingir estar morta. O atirador era Vester Lee Flanagan, um ex-colega que havia trabalhado na mesma emissora que Alison e Adam, usando o nome Bryce Williams. Pouco depois do ataque, ele publicou um vídeo gravado com o celular mostrando sua própria perspectiva do crime. Ele nunca foi levado à justiça, pois, pouco tempo depois, também tirou a própria vida. Agora, seguimos para outro momento trágico da televisão que dificilmente poderia ter acontecido fora dos Estados Unidos. Tudo começou com uma perseguição policial transmitida ao vivo pela Fox News em 28 de setembro de 2012. No centro dos acontecimentos estava Jordan Frank Romero, então com 33 anos. Por volta das 10h45 da manhã, Romero rendeu um desconhecido no estacionamento de um restaurante fast food e roubou seu carro. A partir daí, teve início uma perseguição implacável pelos desertos do Arizona. A polícia de Phoenix reagiu rapidamente. Como Romero dirigia de forma extremamente perigosa, os agentes mantiveram distância e passaram a acompanhá-lo com veículos descaracterizados e um helicóptero. A Fox News interrompeu sua programação para exibir a perseguição ao vivo em rede nacional. A situação se agravou ainda mais quando Romero começou a atirar contra os policiais que o seguiam e até contra o helicóptero que sobrevoava a área. Perto da 500 Avenue, o carro finalmente parou. Romero saiu correndo para o meio da paisagem árida, visivelmente confuso e em pânico. Milhões de telespectadores prenderam a respiração enquanto o âncora Shepard Smith
narrava a cena. Então, o impensável aconteceu. Romero parou, levou a mão ao casaco, sacou a arma e atirou contra a própria cabeça, ao vivo na televisão. Apesar de a emissora ter adotado um atraso na transmissão justamente para evitar esse tipo de cena, a tecnologia falhou. O ato brutal foi exibido sem qualquer filtro. Shepard Smith gritou para que a equipe cortasse a imagem imediatamente. This makes me a little nervous, I gotta tell you. No, get off, 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 get off it, get off it, get off it, get off it! Curiosamente, alguns anos antes, em 27 de julho de 2007, também em Phoenix, outra perseguição policial terminou de forma trágica e foi transmitida ao vivo, mas por um motivo completamente diferente. Cool. Okay. All right, they're closing in. Looks like they've. Oh, jeez. We're gonna pull out. We don't know what has just happened right there. It looks like the police have closed in on him. A explicação para o súbito corte na transmissão é tão simples quanto aterradora. 2 helicópteros de emissoras diferentes colidiram no ar naquele exato momento e caíram imediatamente. 2 pilotos e 2 cinegrafistas morreram no acidente. A tragédia ganhou destaque em todo o país e levou a mudanças importantes. Desde então, existe no Arizona uma regra que obriga as emissoras a compartilharem um único helicóptero, justamente para evitar novas colisões. Em seguida, chegamos a uma das mortes mais trágicas, se não a mais trágica da história da televisão alemã. O caso ocorreu em 1994, durante uma corrida de esqui em Garmisch-Partenkirchen, transmitida ao vivo na época. A prova transcorria normalmente até a entrada de uma das favoritas, a ex-campeã mundial e olímpica Ulrike Maier. Sua descida era perfeita, mas pouco antes da linha de chegada veio o choque. O esqui direito de Maier prendeu no gelo, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio. Ela caiu a 104 km por hora e se chocou violentamente contra um monte de neve e um pequeno pilar na lateral da pista. Ulrike deslizou imóvel pela encosta até parar completamente. Naquele instante, ela já estava morta. Uma análise posterior revelou que seu pescoço havia sido quebrado no impacto. A tragédia se torna ainda mais dolorosa ao saber que Ulrike Maier tinha uma filha de apenas 5 anos e planejava se aposentar do esqui profissional após a temporada de 1994 para dedicar mais tempo à família. Infelizmente, isso nunca aconteceu. De forma ainda mais amarga, ela havia expressado preocupações antes da corrida, afirmando que a pista não oferecia condições seguras. A próxima morte se destaca nesta lista por um motivo perturbador. É a única que não apenas foi planejada, mas também deliberadamente levada ao público. Estamos falando dos últimos momentos de Saddam Hussein. Por décadas, ele governou o Iraque com mão de ferro, até que seu regime desmoronou após a invasão dos Estados Unidos em 2003. Depois de ser capturado em um esconderijo subterrâneo, o ditador deposto foi levado a julgamento por um tribunal especial acusado de graves crimes contra a humanidade. Em novembro de 2006, ele foi condenado à morte por enforcamento, uma decisão que gerou debates intensos em todo o mundo. Na madrugada de 30 de dezembro de 2006, a sentença foi executada. Sob rígidas medidas de segurança, Saddam Hussein foi conduzido ao local da execução, em Bagdá. Embora a transmissão oficial da TV tenha sido interrompida antes do momento final, imagens ilegais gravadas por celulares acabaram se espalhando, mostrando a execução sem censura. Esse episódio histórico não apenas marcou o fim definitivo de uma era, como também permanece até hoje como um dos registros mais controversos da história da televisão. Conte nos comentários qual desses casos mais te chocou. Obrigado por assistir e até a próxima!